Se você começou a acompanhar futebol americano nessa temporada, ou então agora mesmo, e está curtindo os vídeos do canal e aprendendo um pouco mais sobre futebol americano, espero que você esteja preparado para um pouco de polêmica. Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas verdades sobre o futebol americano que talvez você não esteja preparado para ouvir. Em primeiro lugar, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, é muito importante pra gente, faz o canal crescer, faz a gente chegar a mais pessoas, e quanto mais público a gente tiver, melhores condições vamos ter de produzir conteúdos novos, de ter mais dedicação a vocês. Eu também quero saber o que vocês querem assistir, então vai lá embaixo nos comentários e me diz, eu quero ver top 10, eu quero ver lista, eu quero ver jogadas, eu quero ver, enfim, o que você quiser, me fala, porque aí eu tenho condições de produzir outro tipo de conteúdo que agrade mais a você. É muito importante essa participação e essa interação. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o conteúdo que a gente produz aqui. Então vamos lá, vamos para as polêmicas. Eu separei 8 verdades sobre o futebol americano que talvez não sejam tão óbvias assim e que talvez você não esteja preparado para ouvir elas. Começando com a primeira verdade. A primeira verdade que eu separei é: o jogo corrido é muito mais sobre a linha ofensiva do que sobre o running back. Você pode ter o melhor running back da NFL, que nesse caso eu diria que talvez seja o Derrick Henry nessa temporada, né? Mas de nada vai adiantar se ele não tiver uma boa linha ofensiva. Ele pode ser rápido, forte, veloz, o que for. Ele pode ser um monstro como é o Derrick Henry, mas ele não vai conseguir produzir se ele receber contato cedo, antes da linha de scrimmage o tempo todo. Ele vai conseguir uma corrida boa aqui, outra ali, mas no fim das contas, na maior parte das corridas, ele vai ser parado com poucas jardas. E aí não adianta, ele não vai ser um grande destaque. E você pode ter um running back mediano que produz muito bem por conta de uma excelente linha ofensiva e de um jogo corrido muito bem desenhado. Muito por isso você vê os running backs perdendo muito valor na temporada. Além deles se machucarem demais, é muito fácil você repor um running back. Você pode ver o próprio Christian McCaffrey. Ele é espetacular, obviamente, mas quando ele saiu lesionado, o Mike Davis, que entrou no lugar dele, produziu muito bem também. Por quê? Porque o jogo corrido do Panthers é bem desenhado e a linha ofensiva faz um bom trabalho protegendo e bloqueando para a corrida. Obviamente, quando você tem um running back acima da média, ele consegue aproveitar melhor os espaços que a linha ofensiva vai dar para ele, ou os desenhos das jogadas. Mas é uma diferença muito pequena para você dar um contrato muito alto para o running back, ou até para valorizar ele no draft pegando ele lá em cima. Você vai ver um pouco sobre isso quando eu falar sobre o draft aqui. Eu odeio a ideia de pegar um running back na primeira rodada. A segunda verdade é sobre ataque aéreo, falando um pouquinho sobre passar a bola. A espiral do passe não é tão importante quanto muita gente faz parecer. É bem verdade que se ela vem girando sobre o próprio eixo, perfeitinha, retinha, facilita um pouquinho a vida do recebedor, mas nada que impacte tanto na recepção. Ele tem que conseguir fazer a recepção, mesmo se ela vier um pouco fora do eixo. Muita gente sobrevaloriza esse fator e passar a bola com a espiral não é tão importante assim. Você vê muitos quarterbacks de excelente nível, com produção espetacular na NFL, com anos de titular, que a bola não é tão perfeitinha assim. Mas o importante é ele conseguir colocar ela em algum lugar que o wide receiver consiga atacar e consiga receber. Óbvio, se ela vier perfeitinha, melhor ainda, facilita um pouquinho a vida do wide receiver, mas nada que seja tão importante nem sobrevalorizado. É muito mais importante ele conseguir enxergar o campo, saber que áreas atacar, saber como explorar aquela cobertura que a defesa está fazendo, do que de fato fazer um passe redondinho. A verdade número 3 é sobre defesa. Tackle é uma estatística superestimada. Tackle é quando o defensor consegue derrubar o cara que tem a bola, só para ficar claro. E quando a gente fala de tackle, a gente está falando de uma jogada que foi positiva para o ataque. Por mais que seja pouco, 2, 3, 4 jardas, ele ganhou alguma coisa. Então, você está só minimizando o estrago quando você faz um tackle. As estatísticas de defesa que são de fato importantes são sack, que é você derrubar o quarterback, tackle para perda de jardas, esse sim é importante porque atrás da linha de scrimmage faz o ataque recuar, desvio de passe, interceptação. Essas valências são importantes e são estatísticas importantes da defesa. Defesas que têm essas valências, que têm essas estatísticas altas, são boas defesas. Agora, um jogador que tem 100, 150 tackles na temporada não significa que ele faça de fato uma grande temporada, ele só bate muito nos outros. A quarta verdade segue falando um pouquinho sobre defesa, mais especificamente sobre linebackers. Quando você vai escolher um linebacker no draft, é muito importante que ele saiba cobrir, porque linebacker que não sabe cobrir não serve pra nada. O cara pode ser muito veloz, atravessar o campo todo, conseguir fazer tackles em profusão, mas se ele não conseguir identificar o que o ataque vai fazer, cortar uma linha de passe, desviar um passe ou até mesmo interceptar, ele não tem condição de ser um bom linebacker na NFL hoje em dia. Antigamente, a gente até tinha grandes linebackers que não faziam isso, mas é porque o jogo corrido era muito mais forte do que é hoje em dia.
Se você tem esse cara no meio do campo que não consegue fazer essa cobertura, você expõe demais a sua defesa, porque a gente está numa era em que se passa demais a bola e que cada vez mais os tight ends estão envolvidos nesses passes. Esses caras que trabalham no meio do campo, que são mais fortes e mais altos, precisam de um linebacker que consiga bater de frente com eles para fazer essa cobertura. Então, se você vai escolher um linebacker na primeira rodada do draft, ele tem que saber cobrir passe. Se ele não sabe, essa escolha está errada. A quinta verdade, vamos falar especificamente sobre quarterback agora, e a verdade é: vitória não é estatística de quarterback. Quando você vai elogiar um quarterback, falar que ele é muito bom, excelente, melhor da história, você não tem que falar que ele ganhou 858 milhões de jogos e perdeu só 3. Por quê? Porque o esporte é coletivo e talvez um dos esportes mais coletivos do mundo. Um grande quarterback precisa de uma grande linha ofensiva, de um jogo corrido para a sustentação, de um recebedor muito bom. E se ele não tem isso, ele não vai ganhar. Então você não pode dizer que ele ganhou sozinho. É claro que tudo passa por um grande quarterback. Se você não tem um grande quarterback, você vai ter mais dificuldade para ganhar, porque ele é peça central do desenvolvimento de um time. Mas ainda assim, a vitória não é a estatística dele. Você tem aí grandes quarterbacks que não tiveram carreiras tão vitoriosas assim, porque caíram em times ruins. Agora na sexta verdade, mais voltada para aquela galera que tem o time que está ali no limbo. Sempre é melhor ir para os playoffs do que perder para ter uma melhor posição de draft. Eu sei que você fica pensando, meu time tá ali mais ou menos, ele vai pegar uma vaga de playoff, vai descer no draft à toa, porque ele não vai conseguir ser campeão. Mas é sempre muito difícil você construir uma mentalidade vencedora num time. Então você precisa estar nos playoffs, você precisa disputar partidas de mata-mata para criar casca e tornar esse time campeão. Ninguém vira campeão de uma hora para outra. O próprio Patrick Mahomes, atual campeão do Super Bowl, teve que perder um playoff antes para chegar e ganhar no ano seguinte. Então tudo é processo, você não vai ganhar um Super Bowl de uma hora para outra, você não vai construir um time de uma hora para outra. Por isso é muito importante que você dispute playoffs, que você vá com frequência. O Patriots fez isso por muitos anos e conseguiu ter sucesso. É claro que Bill Belichick é completamente fora da curva, mas ainda assim é preciso ponderar. Você constrói uma mentalidade vencedora com o tempo e não de uma hora para outra. Além disso, mata-mata tudo pode acontecer, é jogo único, um dia ruim de um time, um dia bom do outro, você pode conseguir ir avançando e quem sabe chegar no Super Bowl. Vale lembrar, o Philadelphia Eagles há poucos anos foi campeão jogando com quarterback reserva, com a linha ofensiva desfalcada e com muitos problemas, ainda assim bateu Tom Brady e o New England Patriots na decisão. Então, sempre é melhor ir aos playoffs. Se você tem chance, torça pro seu time ir aos playoffs, porque vai que ele arruma alguma coisa lá, né? Além disso, tem mais uma coisa que eu ia esquecendo de ponderar sobre essa questão dos playoffs. A temporada começa em setembro e acaba em dezembro para quem não joga. Para quem joga playoff, tem jogo em janeiro, se bobear, vai até fevereiro. Você vai perder a oportunidade de ter mais um mês de futebol americano do seu time só para ganhar algumas posições no draft? Quem sabe o seu time consegue ser a zebra da rodada, ser a zebra histórica e ganhar um Super Bowl. Você sempre tem que torcer para jogar no mata-mata, porque no mata-mata tudo pode acontecer. Como diria Riquelme no Boca Juniors, é uma competição nova quando começa o mata-mata. Agora respira fundo, porque as duas verdades finais vão ser as mais polêmicas, eu tenho certeza disso. Primeiro, Aaron Rodgers poderia ser o maior quarterback da história, mas o Green Bay Packers desperdiçou o talento dele por muitos e muitos anos e não deu condições dele ganhar mais títulos. Por isso, ele tem um só. Rodgers é um dos quarterbacks mais completos da história da NFL, ele tem muita precisão, leitura de jogo, ele consegue passar em movimento, ele se movimenta bem, ele consegue correr se for necessário, ele não é um cara tão lento assim, como era, por exemplo, Tom Brady, Peyton Manning, que são grandes quarterbacks, mas Rodgers teve o seu talento desperdiçado por muito tempo porque Green Bay foi incompetente em montar times competitivos para ele. Você vê isso, por exemplo, no último draft. Rodgers tem 37 anos, ele tem pelo menos mais uns 5 anos de carreira pela frente, mas o Packers optou por escolher um quarterback reserva e um running back nas duas primeiras rodadas do draft, em vez de escolher recebedores para dar condições do Rodgers passar a bola. Rodgers só teve um recebedor escolhido na primeira rodada de um draft na carreira dele, que é o tight end Marcedes Lewis, e ele sequer foi escolhido pelo Packers. Ele foi contratado recentemente pelo Packers já em reta final de carreira. Ou seja, o Rodgers passou toda a carreira dele em Green Bay, passando para jogadores que foram escolhidos em meio de draft, que precisavam ser desenvolvidos. Ainda assim, o Packers conseguiu encontrar bons valores assim, conseguiu encontrar Jordy Nelson, conseguiu encontrar Davante Adams, que é um dos melhores recebedores da NFL atualmente. Vai ter lista top 10 de recebedores mais pra frente aqui no canal e eu sei que vai dar treta porque cada um acha que um é melhor, então eu sei que vai dar polêmica. Mas toda essa produção de jogadores escolhidos no meio do draft só acontece porque Rodgers é um quarterback excepcional, um dos melhores da história da NFL. E por isso ele consegue extrair mais do que esses caras têm a dar, ele consegue fazer esses caras elevarem de patamar.
Se Green Bay tivesse dado condições melhores a ele, tivesse montado defesas melhores ao longo do tempo, tivesse dado recebedores melhores para ele, ele teria no mínimo por baixo 3 títulos na carreira. Eu lamento, mas por enquanto o Rodgers tem um só. Será que vem mais um esse ano? Por fim, a última verdade eu tenho certeza que é a mais polêmica. O torcedor do Patriots que vê esse vídeo vai querer me matar, mas eu vou falar. Tom Brady não é o melhor quarterback da história da NFL. Ele é, sem dúvida, o maior, mas o melhor quarterback da história da NFL até o momento é Peyton Manning, que foi histórico quarterback do Indianapolis Colts e do Denver Broncos. Se você começou a acompanhar a NFL agora e não viu o Peyton Manning jogando, meus pêsames. Vai no Google, procura aí highlights do Peyton Manning que você vai adorar, eu tenho certeza disso. Essa afirmação em nada diminui a carreira do Brady. Ele é o maior quarterback da história da NFL, o cara ganhou 6 títulos, ele pegou uma franquia que tinha um histórico de fracassos, que tinha perdido Super Bowls, que não tinha nenhum título e transformou numa potência. Não me mata, torcedor do Patriots, você sabe que eu tô falando a verdade. Brady é um dos líderes de passe para touchdown e de jardas aéreas na história da NFL, então em nada diminui a carreira dele, só que pra mim, Peyton Manning era um cara tecnicamente mais completo e melhor passador do que o Brady. É claro, a gente tá falando de uma era em que os quarterbacks eram menos móveis, eles não corriam tanto, então eu tô falando de um Tom Brady e de um Peyton Manning. Hoje você tem quarterbacks mais completos e acho que Patrick Mahomes, que ainda é muito jovem, tem tudo para se tornar o melhor quarterback da história da NFL, ultrapassando o Peyton Manning. Mas ainda é muito cedo para dizer, ele tá só na 3ª temporada como titular na carreira. Vamos ter calma, vamos ver como é que isso se desenvolve daqui para frente. Espero que você tenha curtido esse conteúdo polêmico aqui e se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho para não perder nada do conteúdo que a gente vai produzir ao longo da temporada. Terça-feira, meio-dia, tem um resumão da semana 14, trazendo tudo de melhor, dessa vez com todos os jogos da semana. Então eu espero você aqui para curtir esse vídeo. Estou tentando trazer um sorteio, fica de olho nas minhas redes sociais que a gente pode ter novidades nos próximos dias. Até o próximo vídeo, um forte abraço.